O módulo 7, os lugares e sua dimensão imaterial, constitui-se de um conteúdo que fala sobre o patrimônio material, particularmente sobre esta categoria. Os lugares, para o nosso conhecimento, eles são já comuns. A gente pode pensar em vários espaços que têm relação com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida passada e até com a vida futura, porque a gente tem sempre uma perspectiva de se deslocar de um lugar ao outro. Contudo, nesse módulo, o que nos interessa é a ideia dos lugares enquanto patrimônio cultural. É essa referência que a gente pode encontrar nos lugares. O tema deste módulo é os lugares e a sua dimensão imaterial. Nossa primeira abordagem sobre os lugares e a sua dimensão imaterial vem da perspectiva do historiador francês Michel de Certeau. Na sua obra, uma obra clássica para os historiadores, A Invenção do Cotidiano, Certeau nos faz o conceito de lugar e o conceito de espaço. Ele aplica uma distinção clara e objetiva entre esses dois termos. Certeau estuda o espaço urbano, o espaço da cidade, e nele inserido os sujeitos históricos, os caminhantes. Certeau nos diz que o lugar é o espaço físico, o espaço que foi constituído no pensamento pelo urbanista, no traçado, no desenho urbano. É aquele lugar sem muita vida. Para que esse lugar se transforme em espaço, Certeau nos diz que há necessidade da sua ocupação. Quem faz essa ocupação são os sujeitos históricos. Os sujeitos históricos implicam nesse espaço as suas vivências, as suas experiências pessoais, as suas visões de mundo. E a partir desse momento, aqueles lugares possuem uma identidade que está relacionada aos sujeitos. Esse lugar, agora tornado espaço, ele é um lugar vivido. Essa vivência traz também memórias, se constroem memórias no espaço urbano, diz Certeau. Certeau também nos ajuda a pensar sobre a significação, a simbolização dos espaços, e ela parte da identidade de cada pessoa que vivencia as suas experiências ali. Nós podemos sair desse exemplo restrito da cidade e pensar diversos outros lugares. Podemos pensar, por exemplo, lugares no espaço fora da cidade, lugares no campo. Esses lugares vão ter a mesma significação. Claro que ela será diferenciada porque a experiência de vida, ela também está relacionada ao que nós temos à disposição de como as pessoas usam esse espaço. Então, nós poderíamos pensar que no espaço do campo, a vivência mais próxima da natureza, mais próxima do meio ambiente, ela torna esse lugar significativo também, porém com outros significados. Essa relação homem-natureza, ela vai simbolizar muito a experiência. E o lugar também construído da cidade, da cultura, vai simbolizar. São formas diferentes, mas são aplicáveis a todos os espaços. Então, seja no espaço construído da cidade, seja no espaço do campo, nós podemos ter essa distinção. Compreender o lugar como aquele espaço que está ali, ainda não vivido. E ele se tornará o espaço depois que ele tiver as experiências feitas pelos sujeitos ali presentes, que vão implicar, é claro, sua identidade e construir memórias a partir das vivências. Nossa segunda abordagem sobre os lugares vem da concepção de um historiador francês, Pierre Nora. São os lugares de memória. Esse conceito é um conceito bastante abrangente e muito utilizado no mundo inteiro, particularmente também no Brasil. Mais particularmente ainda no campo do patrimônio cultural. Lugar de memória é um conceito atribuído a todos os espaços na amplidão que possamos conceber desses espaços. Por exemplo, Pierre Nora nos diz que um arquivo pode ser um lugar de memória. O arquivo se tornará um lugar de memória a partir do momento em que ele seja um espaço utilizado pelas pessoas, que a documentação que esteja ali, ela seja significativa para as pessoas que utilizam esse espaço. Assim, ele receberá essa denominação de lugar de memória. Também um cemitério pode ser um lugar de memória, porque ele guarda a lembrança, a recordação de várias pessoas, de várias gerações. Num cemitério se pode perceber várias histórias, vários momentos da história de um lugar, várias gerações presentes de uma cidade, de um lugar ali colocados. Também pode ser lugar de memória um espaço festivo, um espaço temporário, uma celebração.
esse espaço se constitui enquanto a performatividade acontece, enquanto a festa está se realizando. Nós temos vários exemplos em relação a isso aqui no Brasil. Aqui no Ceará, particularmente, um lugar de memória, como festa, como celebração, que nós podemos lembrar, é a conhecida Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, que acontece em Barbalha. Uma festa centenária que repete um ritual ano a ano. Esse ritual é vivido há várias gerações. Essas várias gerações têm implicado, nesse momento da festa, simbologias, significados, a partir da vivência, das experiências que têm. Então, essa festa é também um lugar de memória que, diferente dos exemplos anteriores, acontece num dado momento. O lugar de memória, segundo Pierre Nora, ele tem 3 aspectos. Ele tem o aspecto material, o aspecto que pode ser configurado como um aspecto físico, que pode ser visto e vivido ali. Ele tem um aspecto funcional, ou seja, algo acontece de prático, algo é feito ali. E ele tem um aspecto simbólico, como as pessoas compreendem e como as pessoas atribuem significados e simbologias a esse mesmo espaço. Um mesmo espaço pode ter significados, simbologias completamente diferentes para um grupo social e outro. Nossa terceira abordagem sobre lugares e sua dimensão imaterial parte do conceito de locais da recordação, um conceito da pensadora alemã Aleida Asman. Em seu livro, de mesmo nome, Espaços da Recordação, Aleida nos fala sobre esse conceito que advém dos lugares da memória, aquele conceito que falamos anteriormente de Pierre Nora. Ela amplia as possibilidades desse conceito. Enquanto Pierre Nora dizia que a memória estava nos lugares e ela poderia ali ser acessada pelas pessoas a partir do uso desses lugares, transformando-os em espaço, Aleida Asman vai nos dizer que a memória está nas pessoas e que elas, a partir do uso dos espaços, acessam essa memória e transformam esses espaços em espaços da recordação. Quando ela utiliza a palavra local, ela quer referir o mais específico possível daquele lugar, daquele espaço. Ela nos diz que essa especificidade ela é muito importante, que é preciso, portanto, que para um local seja um local de recordação, haja essa relação, haja a presença dos sujeitos ali naquele espaço específico. E isso o transformará em local de recordação a partir das memórias, lembranças e esquecimentos que as pessoas poderão desenvolver a partir de marcos que estão ali presentes. Tendo visto os 3 conceitos anteriores que definem o que é lugar, o que é espaço e o que é local, nós vamos agora aplicá-los diretamente à perspectiva do patrimônio. Nesse sentido, no Brasil, nós precisamos relembrar, compreender que a patrimonialização dos lugares, ela se dá no campo do patrimônio imaterial, dos bens imateriais. Então, a partir do ano de 2000, no Brasil se fez essa proteção legal, a partir do instrumento do registro. Os lugares são uma categoria criada no Decreto 3551, que visam proteger os espaços que são, como já dissemos, utilizados pelas pessoas de forma coletiva. Então, são lugares protegidos pelo patrimônio material, os mercados públicos, as feiras públicas, as praças públicas, locais de rituais, de festas, praças, avenidas, sempre esse espaço físico que tem uma utilização coletiva. Essa proteção dada ao patrimônio material visa manter a vida, a vivência, a experiência que acontece nesses locais. No Brasil, nós temos diversos locais patrimonializados oficialmente e muitos outros patrimonializados pelo uso das comunidades, pelo uso das pessoas, independente da ação do Estado. Esses lugares são importantes porque eles significam para a identidade e para a memória das pessoas e dos grupos sociais que elas compõem. Falamos agora especificamente dos bens registrados como patrimônio material brasileiro. Esses bens, como já dissemos, têm sua proteção através do instrumento do registro. O registro implica num grande processo de estudo, de pesquisa, de acumulação de materiais, de fontes sobre os bens que serão patrimonializados. Ao final desse processo, os bens serão avaliados pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, do IPHAN, o órgão que rege o patrimônio no Brasil,
e, se aprovados, eles serão registrados e inscritos no livro de registro, especificamente nesse caso, o livro de registro dos lugares. Atualmente no Brasil, nós temos, na categoria lugares, 4 bens inscritos. O primeiro deles é a Cachoeira do Iauarueté, que é o lugar de referência dos indígenas do Amazonas. Temos também a Tava, que é um lugar de referência para o povo Guarani, no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos 2 bens indígenas, espaços que estão no espaço natural, no campo, e que têm a vivência desses povos, especificamente, e que são, para eles, bastante significativos para a sua identidade e para a sua memória. Os outros 2 bens são bens também comuns pela sua categoria. São 2 feiras, a Feira de Campina Grande e a Feira de Caruaru, na Paraíba e em Pernambuco, respectivamente. Nós sabemos que a Feira de Caruaru, já tão cantada pelo Luiz Gonzaga, ela é essa referência pelas múltiplas vivências que ela permite naquele espaço. A Feira de Caruaru, como diz a música, tem de tudo. Tem comida, tem confecção, tem artesanato, tem tudo que você possa procurar, você encontra na Feira de Caruaru. Esse encontro que se dá na feira é o que potencializa esse lugar e o transforma em espaço. São as trocas simbólicas, são as trocas afetivas que acontecem naquele espaço que tornam ela importante e referência para esse povo. Não apenas os pernambucanos, não apenas os moradores de Caruaru, mas todo o Nordeste, todo o Brasil. Esse grupo social se vê nesse espaço representado, vê sua identidade constituída ali a partir de todos os elementos dessa diversidade que a feira nos propõe. Esses bens imateriais, eles estão registrados no livro de lugares, como já dissemos, e a sua proteção se dá por cuidados na preservação que possa mantê-los existentes por o máximo de tempo possível, para que aquelas pessoas tenham condições de continuar vivendo ali, vivenciando ali as experiências que já vivenciam. Para concluirmos a nossa aula, falaremos sobre 2 bens patrimonializados no Ceará. Os 2 bens, conjuntamente, trazem a perspectiva do patrimônio integral. Isso porque um dos bens foi patrimonializado pelo registro, ou seja, ele é um bem imaterial, e o outro patrimonializado pelo tombamento, ele é um bem material. O primeiro desses bens, o bem imaterial, é a festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, registrada no Livro das Celebrações. Mas por que um bem registrado no Livro das Celebrações nós falamos aqui quando estamos falando de lugares? Porque a festa do Pau da Bandeira, ela é totalmente uma festa vivenciada no território de Barbalha. Vários pontos nesse território são importantes para a realização da festa. O sítio, de onde se tira a madeira, que vai ser o pau da bandeira, que é o motivo, que é o símbolo da festa, uma festa religiosa, mas também uma festa social. Esse pau, retirado do sítio, ele segue um trajeto, um cortejo pela cidade, até chegar à Praça da Matriz, onde ele se torna o mastro da bandeira. Todo esse percurso geográfico, ele é importante, ele marca lugares de memória, de vivência, de identidades na cidade. O outro bem, o bem material, que foi tombado recentemente, em julho de 2019, é o Sítio do Patu. Esse Sítio do Patu fica em Senador Pompeu e ele foi alvo da vivência dos campos de concentração em 1932. De lá se destaca um dos bens, dentro desse complexo todo, que é o Cemitério da Barragem. O Cemitério da Barragem, desde 1932, ele é utilizado como um lugar sagrado para os devotos das Santas Almas da Barragem.